E naquela oportunidade, naquela feita, nós falamos sobre isso, contra os ataques de Satanás, a necessidade de nos revestirmos das armas espirituais. Eu abordei a questão da fé, a oração, da palavra de Deus, né? Essa é a maneira. E dessa feita, o tema escolhido foi, se você lembra aqui, foi sobre a crise do momento. Uma tarefa especial que fala sobre as raízes. Esse é o tema, as raízes para a vida cristã. Que tema interessante. Raízes para a vida cristã. É o tema dessa série que o pastor elaborou. E dentro desse tema, raízes para a vida cristã, aí existem algumas peças, que é a palavra de Deus, é uma das peças, a oração e a consagração. Entendeu? Precisamos esse ano, 2026, fazermos mais uso da palavra de Deus. Fazermos mais uso da oração. E precisamos mais do que nunca em 2026 nos consagrarmos. Então os pregadores estão espalhados. Cada sábado, uns escolheram falar sobre a palavra de Deus. Outros escolheram falar sobre o tema da oração. E eu escolhi falar sobre consagração. Consagração. O que é consagração? A consagração está relacionada com a santificação. Que consagrar quer dizer separar também para um propósito, uma dedicação das coisas comuns para fins sagrados. Uma dedicação também minha. Por que pareça, vem que um termo, mãos cheias. Mãos cheias. Os sacerdotes, quando se apresentava perante Deus, eles tinham que estar de mãos cheias, ou seja, envolvidos na obra, com sacrifício a apresentar a Deus. Esse é o sentido do hebraico, mãos cheias. Isso é consagração. Está envolvido com o serviço, está envolvidos na obra. Por isso a Bíblia diz assim, Deuteronômio 16:16, não se apresente perante o Senhor com mãos vazias. Mãos vazias representa a falta de senso de adoração ao Criador. Mãos vazias representa a falta de entrega. Por isso o termo entrega quer dizer mãos cheias. E nós precisamos fazer isso mais do que nunca agora em 2026. Deus nos está dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Deus tem sido fiel. E nós precisamos ser o quê? Fiéis mordomos a Ele. Aí está um tema para a mordomia. A entrega é algo que é a parte humana. Deus não vai entregar-se a Ele mesmo. A entrega é uma decisão minha. Nós temos um estofado aqui. A igreja reservou esse estofado
para o trabalho de Deus. Alguém teve que trazer o estofado. Essa caixa de som, ela foi separada também para o trabalho de Deus. Ela deixou de ser usada para o comum, para ser utilizada com fins sagrados. Mas consagração vai além das coisas, eu preciso me dedicar ao Senhor. Ao estar aqui com vocês hoje, eu gastei tempo, decidi vir, e aqui eu estou me dedicando ao Senhor. Então, este ano, nós estamos recebendo a oportunidade de fazermos melhor. Eu estive em uma igreja sábado passado, lá no Urbano Franco Socorro, e o tema que eu falei lá foi sobre o esquecer das coisas que para trás ficam. Filipenses 3. E avançar. Avançar. Esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar. Prosseguir. E era uma ocasião, eu não sabia, lá o pessoal começou o Caleb sábado passado. Aqui começa hoje. Em outras igrejas provavelmente começa amanhã ou na próxima semana. E eu fiz uma união com a mensagem com o evento do Caleb. Foi um incentivo para o movimento do Caleb. E hoje eu vou fazer a mesma coisa aqui. Uma vez que o Caleb começa hoje também, não é? É isso? Muito bem. Então, como bem apresentou a nossa querida irmã Luciane, ela deu as coordenadas, ela fez o apelo, mas só vai atender, só vai realmente se tornar um verdadeiro Caleb aquele que não somente está aguardando a vinda de Cristo, mas que também está apressando. Você está apressando a vinda de Cristo. Pedro e João, eles falam de um novo céu e uma nova terra. Pedro fala de uma nova Jerusalém. João vai falar que Cristo disse que cedo venho, eu venho sem demora. Então era um anseio dos corações dos antigos. Eles buscavam apressar a vinda do Senhor Jesus. Eles sonhavam com o novo céu e a nova terra. E em nome dessa esperança deles, eles deram a vida. Nós estamos sendo juntos, todos nós, a trabalharmos nesse mês de janeiro também, a estarmos envolvidos com Caleb. Mas só fará parte do Caleb verdadeiramente aqueles que estão não somente aguardando, mas apressando. E para tanto, é necessário que haja uma entrega constante. Eu tenho que dedicar a minha vida ao Senhor. Eu tenho que dedicar a minha vida, as minhas posses ao Senhor. Eu tenho que dedicar o meu tempo ao Senhor. Eu tenho que dedicar os meus donativos ao Senhor. Tudo é do Senhor. E o verdadeiro adorador adora ao Pai
em espírito e em verdade. Esse é o Caleb, que adora o Pai em espírito e em verdade. A questão da entrega também no Novo Testamento está permeada. E também tem o mesmo sentido de entrega constante ao Senhor. E separação para o Senhor. Paulo disse que não tinha a própria vida por preciosa. Olha só. Desde que ele se dedicasse ao Cristo que o chamou, que o escolheu para a gloriosa obra, o privilégio de fazer parte da gloriosa obra de conduzir as pessoas a Cristo. Então Caleb precisa amar pessoas. O Caleb ele tem que ter em mente que ele tem um céu a alcançar e o inferno a evitar, e que ele precisa levar esse céu a outros. Mas o verdadeiro Caleb, ele tem essa marca que é de entrega diária. Então é uma participação, é nossa a questão da entrega. É como assim, eu levo o sacrifício. Lembra de profeta Elias? Ele levou o sacrifício e Deus respondeu com o fogo. Então a entrega é a participação humana, e o fogo é a santificação, que é Deus que opera. A capacidade para viver em novidade de vida, a capacidade para fazer a vontade de Deus. É Deus quem opera, mas o homem precisa cooperar com Ele. O homem precisa decidir entregar-se, reconhecendo de que sem Ele o homem não pode fazer coisa alguma. Porque Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então é Deus que nos fortalece, é Deus que nos capacita, e que Deus capacite a liderança dessa igreja cada vez mais. Que Deus capacite ao nosso querido ancião Gledson. Deus lhe capacite, meu irmão, nessa nova experiência. Que é Deus que capacita. Ninguém é capaz por si só, se Deus não for com ele. Lembra de Nicodemos? Foi o que ele disse a Jesus lá: ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Nicodemos estava certo, ninguém faz algo se Deus não for com ele. Então Deus é quem capacita. Não temas, tem bom ânimo, esforça-te tão somente. Eu sou contigo e te ajudo. É a promessa. Então lembre-se, Caleb, Deus capacita você. Deus é com você. Em Deus você tem capacidade de fazer grandes coisas. Se revista, faça isso em 2026. Entregue-se ao Senhor. Busque o mais. Consagre-se mais.
Ore mais. Se dedique mais à palavra. Porque Deus não vai orar por nós. É nós que temos que orar. Deus não vai ler a Bíblia por nós, a sua palavra por nós. É nós que temos que lê-la. E quando a gente ora, quando a gente busca a palavra, e quando a gente se consagra, grandes são e serão os resultados. Amém? Então Deus nos dá mais uma oportunidade. Jesus disse à mulher samaritana o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são os tais que Ele procura. Deus está à procura de pessoas, Deus está à procura de Calebes que o adore em espírito e em verdade. E vocês conhecem a história da mulher samaritana, a qual Jesus se dirigiu a ela dessa maneira. Ela saiu depois da entrevista, do diálogo com Cristo, e foi à sua cidade. O que aconteceu? Evangelizou toda a cidade. Não foi? Todos creram. Uma mulher, uma samaritana, uma desprezada, discriminada, aparentemente fraca, preconceituosa, triste, angustiada. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, ela se tornou uma grande missionária. Todo verdadeiro missionário, ele nasce já no reino de Deus como esse missionário, não é? É algo nato. Ele é motivado por Cristo. O Caleb, para ele, não é somente o meio de janeiro. O movimento do Caleb é todos os dias.